Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você vai assistir ao vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, nos caminhos da Torá, Shalom. Nós vamos falar hoje da Parashat Bo. Quando a gente fala aqui sobre Parashiot, nós já deixamos aqui bem claro que nós não vamos fazer um resumo e nós não vamos falar de toda a Parashá. Algumas são longas, outras não. Então entende-se que vocês já conhecem, porque nós somos Bnei Noach ou simpatizantes, enfim, conhecedores ali, né? Leitores da Torá, do Tanakh e tudo mais. Então nós conhecemos a Torá, nós conhecemos as Parashiot. Mas algumas coisas são bem importantes, assim, algumas coisas são curiosidades que as pessoas mais querem saber. Então eu sempre me detenho numa parte, num capítulo e algum versículo, sempre sobre os ombros dos grandes sábios que interpretaram. Nós vamos interpretar a interpretação dos grandes sábios, né? Ou assim, de alguns rabinos que vieram e interpretaram, né, as interpretações dos grandes sábios. Vejam que é uma escadinha, então nós estamos realmente em cima dos ombros de toda essa gente para enxergarmos mais longe e trazermos para os dias de hoje até onde nós conseguirmos, porque existem dois tipos de estudo: aquele que é unicamente para servir a Hashem. Unicamente você quer servir a Hashem, então você anula até o que você pensa sobre os dias de hoje ou não. Mas por certo, cuidar da nossa vida, ver o que é que nós podemos trazer para cá, vai fazer sentido para nós, nós vamos ser melhores pessoas. Então, por certo, isto também é servir a Hashem. Essa é a outra maneira desse serviço, desse trabalho, né? Quando nós nos melhoramos e assim servimos a Hashem, e quando nós não queremos nem saber se podemos ou não trazer para os dias de hoje, nós simplesmente queremos estudar, nos aprofundar. E aí vem aquele pomar, né? Onde que na verdade nós não deveríamos nem entrar sem conhecer a Torá literal. Mas eu quero deixar isto claro. Então nós pegamos um sábio hoje novamente, porque não estou conseguindo me separar, me desvincular deste rabino, porque isso aqui está muito maravilhoso, que é o Or HaHaim, o rabino Haim Ben Attar, nessa coleção do estudo da Torá, do estudo dos 5 livros, e eu tenho usado bastante esse. E nós vamos usar novamente esse aqui. Então, para que a gente entre no espírito da Parashat Bo, vamos lembrar que aqui em Vairá nós tivemos 7 pragas, né? Lembra, nós estamos falando das pragas. Aqui nós chegamos onde a Torá relata as 3 últimas pragas, né? As pragas finais. E eu quero dizer também que talvez seja uma intenção fazer de repente, não uma playlist, mas alguns vídeos soltos, aleatórios, sobre cada uma das pragas e também alguma ideia esotérica, um simbolismo dentro de cada uma. Eu acredito que vocês vão gostar. É uma ideia, não sei ainda, por enquanto vamos ficar com a Parashat. Olha só lá, ó, parece um gafanhoto, né? Eu pensei que era um gafanhoto, na verdade. Eu pensei que era um gafanhoto, mas ele tá com cara de grilo. Então eu não tenho muita certeza se ele é um gafanhoto ou se ele é um grilo, mas nós vamos fazer de conta que ele é um gafanhoto. E nós chegamos agora na Parashat Bo, onde nós temos a praga dos gafanhotos, onde nós temos a escuridão, não é? E a morte dos primogênitos. Então, só para que vocês se familiarizem onde nós estamos. E aí termina tudo, essa parte das pragas, e até que enfim, então, o faraó deixa que o povo vá, mas aí eles perseguem, essa parte nós sabemos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Bom, primeiro nós vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Como na outra a gente disse que não ia falar sobre o coração, né, do faraó que endureceu, e nós falamos um pouquinho no começo, porque é também de grande desejo das pessoas escutarem, falarem, comentarem sobre isso. Nós demos uma pincelada, fomos para outro momento da Torá. Aqui nós vamos falar no primeiro, já no comecinho. Nós vamos na Parashat Bo, que vai do capítulo 10, versículo 1 até o 13, versículo 16. Nós vamos já no primeiro, no 10, versículo 1. E já vou começar a ler e nós vamos entender que ainda aqui tem aquela importância
dos nomes, que foi o que nós nos detemos lá na Parashat Vayera. E disse, 10:1, tá? E disse o Eterno a Moshe: venha ao faraó, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, para pôr esses meus sinais nele. Então nós vamos entender à luz da interpretação do comentário, e às vezes mais que uma, né? Ele coloca várias interpretações na mesma, do Rabino Haim Benatar. O versículo abre com a palavra Vaiomer, né? Lá em cima, Vaiomer, né? Hashem, tudo mais. E disse, né? Vaiomer e disse, que denota uma fala suave e menciona também o nome do Eterno. Aqui ele vai se utilizar, né? Hashem, indicativo do atributo da misericórdia. Por quê? Porque aqui neste começo do Vaiomer, nós não temos um Eloquim. Nós temos Vaiomer Hashem, Vaiomer tetragrama. Então nós sabemos que é o atributo grandioso da misericórdia, né? Então, misericórdia é uma coisa mais delicada, mais suave, né? Esse Vaiomer já combina com isso. Do que Eloquim, que é a justiça, né? Gevurah. Não por causa do receptor da mensagem. Olha só que importante. Esse utilizar aqui, Hashem, utilizar o tetragrama aqui, o indicativo do atributo da misericórdia, não por causa do receptor da mensagem. O receptor era o faraó, né? Olha a interpretação do Benatar. Mas por causa do mensageiro mencionado logo a seguir, que é Moshe, né? Então ele usou a misericórdia aqui por causa do mensageiro, né? Nós vemos acontecer muito isso nas escrituras. Alguma coisa acontecer com uma personagem, por exemplo, decorrente dos méritos de outra, né? De outra personagem. Quando nós falamos personagem aqui, nós não estamos falando de mitologia, nós estamos falando personagens bíblicas, né? Sempre é verdadeira. Aqui é Moshe Rabbeinu, o nosso mestre. Sendo palavras que alegrariam o justo quando testemunhasse a vingança, parafraseando o Salmo 58:11. O versículo emprega tanto Vaiomer, e disse, quanto o nome divino da misericórdia, por serem palavras que encheriam de alegria o coração de Moshe. Lembra então que eu disse no começo? Se combina, né? Um Vaiomer que é suave com o atributo da ação que é representada pelo nome, pelo tetragrama da misericórdia. Há uma suavidade aqui, há uma delicadeza e por certo, encheu sim, né? Encheu sim de alegria o coração de Moshe naquele momento. Uma outra explicação é que Deus não infligiria a praga imediatamente, mas só depois de enviar Moshe para advertir o faraó, esperando, segundo uma opinião, durante uma semana e, segundo outra opinião, durante 3 semanas. Veja aqui como ele é eclético, como ele não vou chamar a palavra justo, mas ele é muito aberto, né? Haim Benatar foi um rabino muito aberto, são várias. Então, conforme uma opinião, uma semana, conforme outra opinião, 3 semanas. Essa atitude denota uma paciência oriunda dos atributos divinos de bondade e misericórdia. Isso explica por que o versículo empregou tanto Vaiomer quanto o nome que representa a misericórdia divina, embora trata a seguir sobre uma praga iminente. Então, mesmo que ele esteja tratando de uma praga iminente, ele traz o atributo nesse momento de misericórdia. Estou arrumando um negócio aqui, de misericórdia e bondade. A Torá transmite um outro ensinamento aqui, na mesma linha de uma interpretação. Aí ele vai explicar que ensinei acima lá na porção Vaierá 6:2, que é o atributo de misericórdia, concordou de bom grado em punir e vingar-se desse inimigo. Aqui, deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Aqui eu só vou lembrar o seguinte, quando nós falamos lá em Vaierá, nós falamos muito sobre isso. Não é exatamente que um atributo se subjugou ao outro atributo, né? Principalmente quando nós estamos falando assim, então o tetragrama se subjugou ao atributo
que é representado por Elohim. Não é exatamente esta palavra, subjugar. O português sempre nos deixa pobres nessa hora, mas é como se você soubesse, né? Vou trazer para nós. Você soubesse que naquele momento você precisa ser justo, você precisa ser objetivo, enérgico, né? E tudo mais ali. Você sabe que precisa, mas está acontecendo em volta ali uma misericórdia. Então, você percebe nesse momento, sabendo, você é Elohim, que esse momento é necessário uma misericórdia. Por algum motivo, ali no que está te acontecendo, há a necessidade de uma bondade. Então, você permite, né? Você, Elohim, tá? Entre aspas, muitas aspas, você, Elohim, permite, então, que Hashem agora apareça, agora se revele mais do que você, ou se oculte menos. Por isso ele explica ali, até que o atributo de misericórdia concordou de bom grado em punir e vingar-se desse inimigo. Quer dizer, o atributo de misericórdia não é um atributo de Hashem que diz respeito a vingança. E sim, né, aqui a palavra vingança fica estranha. Esta gevurá, aqui essa bravura, aqui esta justiça, aqui diz respeito a Elohim. Então ele concordou de bom grado. Este nome concordou de bom grado. Pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer. Então aqui na Parashat Bo, nós vemos ele dizer que porque eu fiz o coração do faraó e dos seus servos endurecer. Vamos beber? Pouquinho diferente, não é? O significado dessas palavras é que Deus disse a Moshe: agora você entenderá que fui eu quem endureceu o coração dele. Só um momento, nós vamos ter que dar pausa porque começou muita bagunça aqui. Então lá vou eu, acho que vocês não me escutaram, eu espero que não. Né? Eu espero que o atributo da misericórdia tenha misericórdia por mim, que não tenham escutado, porque começou um latido, porque começou um griteiro. Então aqui estamos nós. Pois eu fiz o coração e o coração de seus servos endurecer. Então modificou um pouco a frase, não é? O significado dessas palavras é que Deus disse a Moshe: agora você entenderá que fui eu quem endureceu o coração dele. Pois é da natureza humana que até um coração duro como pedra tremeria e ficaria amedrontado ao presenciar a inflição da praga do granizo. Aqui eu já vou fazer... Eu vou lembrá-los que nós falamos, por exemplo, nós falamos lá atrás sobre que pause, mas pause não é mole. Bom, então vamos lembrar aqui que nós falamos sobre endurecer o coração lá em Vairá, só para dar uma pincelada, nós tentamos falar aqui sobre o livre-arbítrio, sobre aquelas coisas que a gente se acostuma a fazer, coisas não boas que a gente se acostuma a fazer. Parece que simplesmente perdemos o livre-arbítrio, parece que perdemos realmente para a alma animal. E quando nós fazemos coisas boas, nós ganhamos com isso. Por quê? Porque a alma animal perdeu para a nossa alma divina. Então fazemos as coisas boas, geramos tendência e tudo mais. Então lá eu coloquei, nós falamos muito sobre que ele endureceu, que Deus endureceu seu coração, Deus endureceu seu coração e depois ele acabou endurecendo o seu coração. Existe o contrário disso, né? Quando diz aqui que fui eu que endureci o tempo todo o coração do faraó. Então pode parecer assim, está errado então o que foi comentado na Parashat anterior e tudo mais. Não, nós vamos interpretar de uma maneira assim. Deus endureceu, Deus endureceu, Deus endureceu. Mas a pessoa não está morta ali, então ela permitiu. Mas Deus é onipotente e ele faz o que quer. Ele fez com que ele perdesse o livre-arbítrio, ele fez com que ele... Não, ele teve a chance de chuvar o tempo todo. Então Deus permitiu que ele se permitisse endurecer o seu coração, o faraó. É nesse sentido. Essa é uma maneira que nós conseguimos trazer essas coisas que são tão milagrosas, tão esotéricas, tão metafísicas para o mundo físico. Então, quando Hashem endureceu o coração do faraó, o faraó também, por seu lado, na sua ótica,
deixou-se permitir, não é? E Deus permitiu que ele deixasse. Então, porque nós temos que entender que quem manda, quem governa, é o Criador. Tudo é ele, mas existem as permissões. E uma das permissões que existe, que é maravilhosa, é chuva. Não só permissão, como obrigação, como um preceito. Então, quando você desobedece, ou não faz, vamos dizer assim, né? Não é assim, você é obrigado a fazer chuva, você é obrigado a fazer chuva para merecimento de alguma coisa que vem depois da chuva, como o perdão de Hashem. Não exatamente o status quo no que diz respeito à sua expiação, vai expiar, mas no status quo da sua comunicação com Hashem. Não, espero que tenha ficado claro isso. No entanto, ainda assim, esse homem persistiu no seu caminho do mal, porque ele vai dizer ali, ó, pois é da natureza humana que até um coração duro como pedra tremeria e ficaria amedrontado ao presenciar a inflição da praga do granizo. Lembrem, como nós não falamos de praga por praga, vamos explicar. O granizo eram bolas, era um granizo, né, de gelo, só que o meio era fogo. Então ele era um granizo que machucava, gelava e queimava, né? O granizo foi uma das pragas mais metafísicas, não é mesmo? Bom, no entanto, ainda assim, esse homem persistiu no seu caminho do mal. Nenhum ser humano seria capaz de comportar-se dessa maneira. Só se Deus tivesse decretado que o seu coração se endurecesse. Então, veja, aqui ele fala do granizo por ser tão poderoso, tão complicado o que aconteceu, tão milagroso mesmo, que nenhum ser humano seria capaz de comportar-se dessa maneira. Da maneira qual? A maneira de não ceder, né, ao passar por uma situação dessa de granizo. Então ele diz que só Deus decretando que esse coração endurecesse, esse coração endureceria. Então nós vemos a mão forte de Hashem, nós vemos falta de chuva do faraó, nós vemos aquele pseudo falta de livre-arbítrio, porque não é total, nós vemos a permissão de deixar que isso aconteça e tudo mais. Há uma mescla aqui, tá? Entre Criador e criatura. A criatura tem a chance de modificar, mas não o faz, né? Então o Criador age conforme os atributos dos nomes. Uma outra explicação segue a minha linha de interpretação, a linha dele, do Rabino Haim Ben Atar, a respeito dos versículos 9:31 e 9:32. O linho e a cevada foram esmagados, mas o trigo e o centeio não foram esmagados. Que a filote, porque amadurecem mais tarde, indicando a ocorrência de pilepelaim, que é palavras incríveis, que pouparam o trigo e o centeio do esmagamento. No entanto, isso causou o endurecimento do coração do faraó. A rigorosidade do linguajar tem esse sentido, uma vez que Deus disse, pois fui eu quem fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, ao executar essa maravilha, salvando o trigo e o centeio do esmagamento. Vejam que mais uma coisa que acontece, as passagens, o personagem tem a chance de se modificar, Deus se mostra no tamanho da sua vontade de se mostrar, de tirar um pouco do ocultamento, e ele faz todo um enredo e depois ele deposita, né, na pessoa que compreenda que foi ele quem fez. Então, quando nós pensamos que nós é que ganhamos o dinheiro, que nós é que fazemos as coisas, que nós é que temos o sucesso, que as honrarias são nossas, nós podemos lembrar dessa paraxá e entender que ele deixa as coisas acontecendo, ele nos dá a chance de errar, de acertar, ele vai indo e de repente ele vem e mostra nitidamente que não foi nós, foi ele quem fez. É possível também entender o versículo de outro ângulo, olha só, né? Como ele tem a cabeça aberta, esse rabino ao qual eu gostei muito. Como Moshe tinha assistido à inflição da praga monumental do granizo e constatado que ainda assim o perverso faraó persistiria em pecar, havia o risco de que ele desanimasse.
de que abdicasse no seu coração das missões para advertir o faraó. Foi por conta disso que Deus disse a Moshe: não ligue para essa constatação, pois fui eu que fiz seu coração endurecer. Assim, quando eu desfizer este endurecimento, ele deixará o povo sair. Ele deixou claro para Moshe que foi ele. Moshe não desmereceu, não esmoreceu, desculpe. Ele foi até o final da sua missão, mas Deus o amparou, né? Ficou no fronte, como a gente diz, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E o coração de seus servos. Então vamos entender o que o Benatar vai falar sobre endurecer o coração dos seus servos, porque até então a gente pensa endurecer o coração do faraó. Mas e agora e os servos, o que tem a ver com isso? Deus endureceu os corações dos servos do faraó para impedir que o aconselhassem a libertar os israelitas. É estranho, né? Porque a gente fica pensando. Mas então ele ficou endurecendo o coração do faraó justamente para ele fazer o que fez? É isso? Por quê? Onde está o nexo disso? Agora ele endurece o coração dos servos para que não haja nenhum que venha a aconselhar o faraó de libertar os israelitas, e nós vamos entender isso, Baruch Hashem. E se Deus quiser, Ele quer. Deus agiu assim também para que as pragas fossem infligidas sobre todo o Egito e não apenas sobre o faraó. Pois se as pragas só tivessem o faraó como destino, elas não serviriam para o propósito de demonstrar o poder de Deus. Aqui um adendo bem importante. Nós estamos trabalhando, né, desde de Bereshit, a todo ano aquilo começa, nós sabemos que existe todo um processo de metragem, né, o tamanho da arca, que tipo de tecido no tabernáculo, como é feita a menorá, todas essas coisas que Deus vai colocando para o povo, né, exatamente como para ter aquela percepção. Ele vai ensinando, não é doutrinando a palavra, é ensinando, indicando, né, sugerindo de maneira educada, mas pontual, porque são ordens. Ele vai conduzindo o povo, para que o povo vá entendendo e vá assimilando e vá tendo a crença, né, de que ele é o verdadeiro e único Deus, que ele é Deus, e que passe de crença para a lógica. Então ele se mostra quando ele quer que realmente o povo entenda e aprenda. Isso fique algo familiar. Então todas as coisas, toda a passagem do deserto, tudo que eles vão aprendendo, que eles vão, né, eles podem comparar, fazer paralelos com o que Deus faz, com aquilo que eles têm ali, né, com os materiais, toda a parte física, emocional, espiritual, toda ela é misturada, trabalhando junto, faz com que eles compreendam que é Deus. Isso na parte boa, né? Quando Deus diz faça assim, faça assado. Quando ele vem para mostrar o seu poder nessa parte que é negativa, que é da briga mesmo, que é da guerra, que é como diz aqui, ó, Deus endureceu para quê? Para que não aconselhassem, porque, se ele tivesse, olha só, o faraó, pois se as pragas só tivessem atingido o faraó, o povo talvez não entendesse, né? Não entendesse a grandiosidade e não tivesse o temor que aqui é necessário. Esse temor vem no sentido medo aqui do povo, não é de amor. Então ele precisava se mostrar. Então a praga não poderia ser só no faraó, porque eles podiam pensar, esse aí é o problema do faraó, ele que se vire. Não, precisava vir em todos eles. Então Deus podia mostrar que era sim ele que fazia tudo. Porque Deus precisa mostrar? Não, porque Deus não precisa mostrar coisa nenhuma, mas o povo precisava aprender, nós precisamos ver as coisas, Deus não precisa mostrar, mas a sua misericórdia faz com que a gente veja, não é? É pelo bem, né? Por bem ou por mal. Por que então Deus não mencionou o endurecimento dos corações dos servos quando preparou Moshe para sair da sua primeira missão junto ao faraó? Deus disse apenas, isso está lá no capítulo 7, versículo 3. Mas eu endurecerei o coração do faraó. Então ele coloca no futuro, eu endurecerei o coração do faraó.
é porque ao mencionar o mais significativo dos egípcios, que é o faraó, ele englobou os seus servos. Sendo assim, por que mencionou-os aqui? Ele não podia ter repetido do mesmo jeito, ter falado, eu endurecerei o coração do faraó? Porque eu já estou falando de faraó, já estou abrangendo todo o povo dele, já que ele é o mais importante, é o líder. Né? Então, por que aqui ele mencionou separadamente os servos? Talvez porque Deus tenha pretendido esclarecer as suas palavras anteriores, deixando claro que tinha se referido não só ao coração do faraó, como também aos corações dos seus servos. Talvez agora ele tenha quisto deixar isso claro e antes ele não quis. E ele faz como ele quer. Mas por que ele esclareceu esse ponto só agora e não antes? Acontece que quando Moshe disse no final da porção passada, lá em 9:30, só que é bem coladinho, né? Que quanto a ti e a teus servos, sei que logo não temereis o eterno Deus. Ele demonstrou que na sua menção do faraó, os seus servos não estavam englobados. Depreende-se disso que Moshe pode ter entendido que Deus tinha excluído os servos, ao dizer, mas eu endurecerei o coração do faraó, achando que o endurecimento dos corações dos servos não provinha de Deus. Entende? Olha só, novamente Deus se mostrando aqui. De repente, Moshe podia pensar, bom, ele endureceu o coração do faraó. O endurecimento do coração dos servos não é da providência de Hashem. Aqui foi por teimosia, foi porque eles quiseram fazer como o faraó e tal. Então Deus aqui quis mostrar que não. Eles também endureceram os seus corações, por quê? Porque eu fiz isso. Tudo fui eu. Até mesmo quando o faraó endureceu o seu próprio coração, fui eu. Sempre sou eu. Então, quando nós agimos em algumas coisas e tentamos e fazemos essa na nossa vida diária, aquela coisa assim, não, isso fui eu que decidi. Isso foi eu que decidi. Deus muda o seu grau de ocultamento nas nossas próprias ações. O seu grau de ocultamento ao se revelar, o seu grau de ocultamento nas nossas decisões, o seu grau de ocultamento o tempo todo, mas ele está em todos os momentos das nossas decisões, da nossa vida, das nossas coisas. E nós não vamos entrar aqui se isso é profundo, se isso é bem assim ou se não é. Se ele nos escuta, se ele não nos escuta. Nós sabemos que Deus não tem corpo, então sabemos que ele não nos escuta. Então como é que nós vamos entender isso? Nós não precisamos entender isto agora. Nós só precisamos assimilar, entender e acreditar que nada em absoluto é feito unicamente por nós. Sempre há a mão metafórica de Hashem. Então foi ele que endureceu o coração, foi ele que permitiu endurecer o coração, foi ele que endureceu dos servos, foi ele, mesmo quando parece que fomos nós. Bom, e quantas vezes que parece, né? Muitas vezes parece que foi a gente. Eu que decidi. Deus não tem nada a ver com isso, eu nem perguntei nada. Eu fiz porque quis. Eu usei aqui o pensamento, a emoção, a lógica, a minha razão e tal, eu que fiz, eu que decidi. E quando as coisas dão muito certo, foi eu que decidi. Quando as coisas dão muito errado, daí a gente coloca a culpa em alguém. Isso é muito humano, né? Pois é, tudo é Deus. Tudo é Deus. A nossa chance aqui é de livre-arbítrio, mas se nós não aprendermos a usar direito, aí foi o burro com as cordas. Bom, dependendo-se disso que Moshe pode ter entendido que Deus tinha excluído os servos ao dizer, mas eu endurecerei. Então ele foi adiante, foi para desfazer essa ideia que Deus mencionou agora os servos, explicitamente dizendo, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer. Fui eu. Era um momento onde Deus tinha que mostrar a metragem das coisas, o material que eram feitas as coisas, deixar claro que tinha sido ele, mas quando algo de errado acontecia, porque aquele povo, o povo lá, egípcio, mereceu, não é? Ele precisava mostrar também que era ele. Novamente, ele não precisava, mas nós precisávamos. Para pôr esses meus sinais nele. Aqui ele arremata, né, o versículo. Para pôr esses meus sinais nele. Que sinais? É preciso entender porque a Torá disse especificamente esses meus sinais. Aparentemente, ela estaria indicando que tinha sido essa a razão principal do endurecimento do coração do faraó. Afligi-lo com esses sinais específicos, que é as 3 pragas restantes.
Isso, por sua vez, estaria indicando a necessidade de afligir os egípcios com esses sinais e não com outros, tá? É isso que aparentemente parece. É preciso entender também a intenção do versículo ao empregar a palavra nele. Isso aqui tá uma loucura de latim. O ensinamento de nossos sábios pode esclarecer tudo isso. O episódio das pragas e milagres no Egito, Mitzrayim, atesta que Deus governa o universo e é Senhor dele. Isso nós já entendemos, né? Muito bem entendido. Desejando a proximidade dos israelitas para que estes os sirvam e agarrem-se a ele. Deus, o Senhor do universo, iluminou-os para que pudessem ver e perceber que a crença em qualquer outro além dele é falsa. Lembrem aqui que aqui nós não temos ainda os sábios do Talmud, né? Nesse tempo aqui. Nós não temos os princípios da fé escritos, nós não temos o norte escrito, nós temos a Torá escrita. Então, Deus aqui se mostrava, se revelava através dos acontecimentos, mas aqui ele já nos demonstra o Rabino Haim Ben Atar falando a respeito de idolatria. Não existem outros deuses. Eu sou o Deus, não é? E aí adiante nós vamos ver que te tirou do Egito. Então nós vamos ver adiante nas Parashot. Então aqui nós já temos uma ideia de onde os sábios tiraram os princípios mesmo da fé judaica, dele ser um, né? Deste um ser aquele que não se divide, então haver uma unicidade e tudo mais, não ser corpóreo, ser milagroso, ser grandioso. Aqui eu vou ler esta parte de novo. Ele, Deus, o Senhor do universo, iluminou-os para que pudessem ver e perceber que a crença em qualquer outro além dele é falsa. Depois, muito depois, os sábios, assim como Maimônides, que compilou que formulou os 13 princípios da fé, coloca isso no papel, coloca isso de forma muito prática e fácil de assimilar. Mas Deus ainda não lhes tinha mostrado que foi Ele quem criou o vento e tem o poder de, como lá no Salmos 104, tornar os ventos seus mensageiros. Nem lhes tinha mostrado que foi Ele quem criou a luz e a escuridão. Foi por isso que disse para pôr esses meus sinais nele. Acontece que Deus, ao dizer a Moshe, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, abriu espaço para que Moshe questionasse a necessidade de uma extensão da provação e da subversão das leis da natureza, pois cada praga requeria algum desvio das leis naturais. Afinal, se o propósito fosse mostrar o poder de Deus a respeito do qual o faraó tinha dito depreciativamente lá no 5:2, quem é o Eterno, né? O Todo-Poderoso já tinha infligido sobre os egípcios a praga do granizo, que exibiu a extraordinariedade da sua mão, porque foge de qualquer coisa da natureza, não é mesmo? Foge. É como se não tem como não ser Deus quando você fala que o granizo é o gelo e dentro é fogo que queima. Então precisou mesmo que fosse bem entendido que era Deus aqui, não é? Ou melhor, lá. Que necessidade haveria então de subverter novamente as leis da natureza? Então por que agora ele ia novamente escurecer quando era dia, os gafanhotos e tudo mais? Por que ele precisava isso novamente? Com a finalidade de esclarecer essa questão, Deus disse a Moshe porque pretendia infligir mais pragas, né? Para pôr esses meus sinais nele, ou seja, porque há um objetivo nisso, pois dentre os sinais que quero exibir ao meu mundo, para que o povo israelita reconheça que eu sou Deus, restaram esses, as 3 últimas pragas essenciais para que a crença em mim seja absoluta. Vejam o intuito, né?
O propósito, o mesmo lá quando ele fala das coisas boas. Por isso eu insisto aqui, no tecido do tabernáculo, nos materiais da arca, na metragem, na menorá, em todas as coisas, essas explicações. Agora aqui, mas ele neste lado que parece mal, né, que aflige um povo que é o egípcio. Então aqui a crença do povo precisa ser absoluta, que eu sou Deus. Então por isso as 3 últimas pragas. Realmente nenhuma das 7 pragas que já tinha caído sobre o Egito constituíram refutação às crenças dos adoradores do sol ou da lua, ou às concepções dos que erroneamente achavam que quem tinha criado o vento não era o mesmo que tinha criado o pó da terra. Lembrem-se, e até existe isso nos dias de hoje, que esses povos politeístas ou esses adoradores de outros deuses vai ter um deus, uma força para cada acontecimento, né? É como se as forças da natureza não viessem de Deus, como se as forças da natureza fossem responsáveis por elas, um deus específico. Né? Então eles não deixaram de adorar esses deuses, né? O sol, a lua e tudo mais. Porque na cabeça deles, então, o vento não teria sido criado pelo mesmo que criou o pó da terra. Então eles tinham aqui essa idolatria. Agora eu preciso mostrar que isto não existe. E acabar de uma vez com toda essa crença errônea. Embora Deus já tivesse mostrado que Ele é quem controla o universo, como se poderia saber que tinha sido Ele também o Criador do vento e que é Ele quem cria as pessoas e molda as suas formas? Por meio da praga dos gafanhotos, o Todo-Poderoso mostraria ao povo judeu que detém o poder de tornar os ventos seus mensageiros, trazendo nuvens de gafanhotos sobre o Egito e posteriormente devolvendo os gafanhotos restantes para o seu habitat usual e até eliminando os gafanhotos mortos para os egípcios não auferirem nenhum benefício deles. Tá? Isso é o Midrash, tá? O Midrash chamou Trabá. Vamos lembrar aqui que de tempos em tempos existem umas falácias, umas conversas. Olha só, é a praga dos gafanhotos que veio. Deus está se vingando e voltou as pragas disso, daquilo. Vamos entender aqui que não quer dizer que quando tem assim, por exemplo aqui, onde eu moro, né, nessas redondezas, nessa parte do país, às vezes tem uns enxames aí, como nas outras partes do país também tem, de gafanhoto, ou lá para cima no país, no Brasil, uns gafanhotos e cortam né, as folhinhas das plantações, dá uns problemas. Aqui nós temos algumas coisas que são climáticas. As pessoas elas ficam atribuindo ou associando aquela praga do Egito. Tirem isso da cabeça, tá? Tirem isso da cabeça. Como também, por exemplo, você mora perto de um banhado, sei lá, e tem um monte de pererecas, de sapos, de rãs e tudo mais, e de repente seca rapidamente aquele brejo, como a gente fala, e elas começam a entrar nas casas e tal. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Tire isso da sua cabeça. Aqui nós estamos falando da mão de Hashem. Daqui da prova cabal da sua existência. Não, da prova cabal que é Ele que manda. Da prova cabal que Ele é único. E que tudo acontece com a permissão dEle ou com a sua vontade mesmo, né? Com os seus atributos, com o atributo das suas ações. Por meio da praga da escuridão. Então aqui ele explica dos gafanhotos, que olha só. Vamos voltar para cima aqui. As nuvens de gafanhotos sobre o Egito, posteriormente devolvendo os gafanhotos restantes para o seu... Quer dizer, os que restaram ele devolve, né, para o seu lugar, né, e até eliminando os gafanhotos mortos, tirando dali para que os egípcios não se utilizassem deles de jeito nenhum. Bonitinho, né? Acho que é grilo aquele ali. Bom, por meio da praga, da escuridão, nós estamos falando das 3 últimas, Deus mostraria que tinha sido Ele quem criou os luminares. Por esse motivo, faria com que deixassem de emitir luz.
Ele também mostraria que tinha criado a escuridão. Com esse objetivo, transformaria a escuridão em uma substância densa. Então vejam aqui, é tirado completamente, para isso, é para tirar completamente da cabeça dos israelitas, né? Porque nós temos ali povos misturados, que existe um Deus para a lua, um Deus para o sol, porque agora Hashem simplesmente manda escurecer e escurece. E a escuridão, a praga da escuridão, ela atinge quem? Ela vai atingir aqueles que estão na escuridão. Vamos aqui, aqueles que não acreditam na luz. Isso para os dias de hoje. Lá ele mostrou que a luz, tanto física quanto a não física, é ele que provê, né? Bom, por meio da praga dos primogênitos, que é aquela que todo primogênito morreria até, lembra? Até a meia-noite tem que... não é nem o fuja louco, né? Essa praga foi avassaladora, né? E ali criou-se um medo, um receio verdadeiro no faraó, porque ele era um primogênito. Bom, por meio da praga dos primogênitos, o Eterno faria saber que, sendo o moldador de uma forma dentro de outra, ou de uma forma, aqui é forma e forma mesmo, de uma forma dentro da outra, ele era capaz de reconhecer a gota seminal geradora de um primogênito. Isso está no Talmud. Aqui, olha só, o moldador de uma forma dentro da outra. Forma, né? A gotinha seminal, a forma. O DNA, um dentro do outro, ele era capaz de saber se era primogênito ou não. E quando eu falo de forma, isso é algo bem mais esotérico. Nós entendemos que tudo isto aqui é um espelhamento de algo que que está em outra dimensão, também esotérica. Então existe uma forma. Daí é com chapéuzinho, né? E são formas dentro de formas. Aqui ele fala, é como se nós fôssemos o produto desta forma. E quando nós estamos aqui, nós temos uma forma dentro da outra. Aí é forma. Também por meio desta praga, Deus outorgaria posteriormente a mitzvah da santificação dos primogênitos, que é depois, mais tarde, no capítulo 13, versículo 2, que serve para lembrar que é Ele quem cria os primogênitos no ventre de suas mães, com o intuito de servi-lo. Nós sabemos que os rabinos nos ensinam muito bem, os sábios dizem que quando nós concebemos, ou quando há o ato da concepção, existem 3 sócios: o pai, a mãe e Deus. Então não existe nada. Esse Deus, botar o Deus por último aqui é só por questão de segmento pai, mãe e Deus, porque na verdade é Deus em primeiro lugar, né? Deus, um pai e uma mãe, né? Para que a gente possa conceber. Então nós sabemos disso. Eu quero voltar atrás um pouco e falar aqui sobre forma, que realmente não é uma falácia. Se você for se aprofundar nos estudos esotéricos, vai compreender que não são só rodas dentro de rodas, não são só a forma, né, o DNA dentro de outro, mas são formas reais, tá? Embora nós não a vejamos. Então, em outra dimensão, vamos dizer que exista um Acharon, que exista um você. É como nós estamos vendo assim, né? Isso também é uma metáfora, mas sem o corpo físico. E depois nós somos, então, aquele produto desta forma. Então, quando eu falei, não foi falácia, foi porque isto é real mesmo. Foi por essas razões que Deus endureceu o coração desse indivíduo tão perverso, para pôr esses meus sinais. Essas 3 últimas pragas, como sinal e prova, conforme mencionado nele, indicando que o faraó sofreria consequências, encontrando os copos de veneno, também devido à sua perversidade. Se não fosse por essa razão, Deus não teria subvertido as leis da natureza apenas para puni-lo. O que é que ele quis dizer aqui? Arremata e termina com o nosso estudo de hoje. Que ele não subverteu, ele não mexeu, ele não modificou, ele não, enfim,
a natureza unicamente para puni-lo, mas para deixar os sinais nele. Nós sabemos que essa paraxá, ela vai nos trazer a primeira mitzvah de todas. Então a gente pensa, qual é a primeira mitzvah de toda? Amar a Deus? Qual é a primeira mitzvah de todas? É não fazer idolatria? Qual que é? E começa assim, e a gente tem, já está na nossa natureza mesmo, dizer que sim, que é isso. Não idolatrar, que é fazer os preceitos, que é amar a Deus, saber que Ele é um e tudo mais. A primeira mitzvah que a Torá nos traz é realmente, vamos dizer assim, o calendário, é contar os dias, né? É contar, é começar a entender realmente. Então nós vemos nós vamos chegar, começa sobre Pessah, começa sobre a Matzah, o objetivo, nós vamos entender, como já falamos no ano que passou, sobre se o povo saiu do Egito para comer a matzá, ou se por conta de comer a matzá ele saiu do Egito, se Abraão já comia, né, o pão não fermentado. Sabemos que a resposta é sim, assim como Lote, que oferece aos visitantes e tudo mais. Então aqui neste momento, a primeira mitzvah que acontece é realmente contar os dias, é o começo do mês, né? É a cabeça do mês, é o novilúnio, são esse entendimento. Agora sim, vamos começar uma saga, vamos começar uma história, vamos começar a fazer esta mitzvah, de contar os dias, os anos e os meses. E a importância do sol e da lua fica lá para os idólatras. Aqui nós entendemos Hashem. Eu fico feliz por nós estarmos já na Parashat Bo. Eu gostaria muito de fazer muito mais, né? Fazer mais compridas, com todas, praga por praga. Por isso eu disse no começo do vídeo que talvez eu venha fazer alguma coisa para nós entendermos o simbolismo, e trazermos para os nossos dias de hoje. Mas aqui foi uma pincelada nesse capítulo 6, nesse capítulo 10, 1, que eu acho que é importante, é o comecinho da Parashat. Você vai adiante, vai compreendendo, são as 3 últimas pragas, são aquilo que realmente agora o povo vai, nós vamos chegar no mar de juncos. Eu achei importante essa introdução, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem aí comigo, que nós vamos ler agora o Salmo 26, depois de um gole de água. O Salmo 26. De David. Faz-me justiça ao Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determinei meu caminho. Não me associei com malévolos e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos, e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo teu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Eterno, amo o templo de tua morada, o lugar onde habita tua glória. Não julgue minha alma com a dos pecadores, nem minha vida com a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu, em minha pureza, caminharei sem mácula. Redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei e perante todos bendirei o Eterno. Eu vou dizer um shalom para vocês e lembrá-los que às vezes os salmos são aleatórios. E aqui nós encontramos ele dizendo: submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Então, quando Hashem endurece ou permite que nós endureçamos o nosso coração, é para que a gente se torne mais consciente dos nossos atos, para que a gente não deixe que o nosso livre-arbítrio seja anulado, seja afetado pela nossa alma animal, que nós repitamos as coisas que são boas, como os preceitos mesmo da Bíblia, como as nossas rezas,
como as nossas atitudes. Você que cumpre kashrut, por exemplo, não que kashrut seja mais importante, são preceitos práticos, nem sempre dá para fazer quando você não é um judeu, é um Bnei Noach. É mais importante entender Hashem de uma maneira não física do que cumprir algumas coisas, mas são coisas boas que a gente vai repetindo, vai internalizando e entendendo aqui. Então, quando nós estamos achando que o nosso coração está endurecido para vícios, para maus hábitos, vamos entender que Hashem pode nos ajudar a induzir isso para nos testar, para que quando nós dissermos não quero mais que seja assim, nós estejamos bem fortes com os sinais em nós mesmos sobre o que é bom, não sobre as coisas ruins, sobre o que é mal para nós. Sempre tem um dedo de Hashem, saiba disso, ele está à frente, todos os lados, cima, baixo, é Deus que nos guia, e que nós estamos dentro dele, todo mundo já sabe disso. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Shavua Tov.